Quais são os elementos que tornam o seu ecoproduto incrível e maravilhoso em algo altamente vendável? Esse é o tema da primeira live de 2026 que eu crio todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, para donos de negócios sustentáveis crescerem seu volume de venda, prosperarem, atraírem mais pessoas, alcançarem mais pessoas e tornarem suas eco-iniciativas o seu projeto principal, sua principal fonte de receita. E com isso a gente consiga alcançar mais pessoas e aumentar a sustentabilidade do mundo. E se algum dia você já se perguntou por que seu produto, por que seu produto sustentável, seu ecoproduto, mesmo sendo incrível e maravilhoso, não vende como deveria, talvez isso esteja acontecendo porque seu ecoproduto não atende os critérios de um ecoproduto altamente vendável. E se você for me perguntar, Fabiola, existem critérios que meu ecoproduto precisa atender para ter uma boa aceitação de mercado? Eu diria que talvez seja só isso que falte para que você encaminhe ele para uma linha desses produtos que vendem muito no Brasil. Eu trabalho com uma maneira de operar que faz com que vocês se desenvolvam de uma maneira crescente ao longo dos anos. Então, muitas pessoas até percebem que engrenar um negócio sustentável é a parte mais braçal, é a parte mais difícil. E eu gosto de comparar o início de um negócio, seja ele sustentável ou não, a uma decolagem de avião. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando um avião está decolando, ele gasta mais combustível do que todo o resto da viagem que ele vai fazer depois, mesmo que ele esteja fazendo uma viagem internacional. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente inicia um negócio. A gente gasta muita energia, porque a gente está concentrando, entendendo o cliente, entendendo o produto, entendendo o mercado, sabendo se posicionar. Muitos dos meus alunos, inclusive, como eu lido com uma rede de negócios sustentáveis, têm eco-iniciativas de pessoas que trabalham sozinhas. E essas pessoas ficam trabalhando sozinhas e se perguntando, meu Deus, o que eu preciso fazer para chegar a 30 mil reais de faturamento? E é nesse cenário, nesse lugar do mercado que surge a rede Empreende Verde. Eu não trabalho com qualquer negócio, eu trabalho com pessoas que já têm sustentabilidade no âmago do seu processo. E essas pessoas querem transformar essas iniciativas, suas fontes principais de receitas, vender muito e fazer disso algo que realmente faça uma pequena regeneração, uma pequena cura na sociedade. E eu fico encantada com muitas das pessoas que chegam até mim com iniciativas maravilhosas e tenho um grande prazer de começar a demonstrar qual é o raciocínio que você precisa fazer para que seu produto seja altamente aceito no mercado, seja vendido pelo preço cheio, para pessoas que se encantam pela sua oferta. Normalmente elas vão te indicar para outras pessoas e vão ficar esperando a tua próxima oferta, vão ficar esperando o teu próximo lançamento, porque elas percebem o quanto a sua eco-iniciativa contribui na vida dela, melhora a vida dela. Então, existe uma lógica nesse fato de você vender muito o seu ecoproduto. E o que eu estou ensinando aqui, gente, não é segredo nenhum, não é milagre algum. Faz sim as pessoas, mesmo trabalhando sozinhas, irem de 0 a 30 mil reais de faturamento, porque eu tenho 40 anos de mercado. Não parece, mas essa pessoinha aqui, 40 exagerei, mas eu trabalho com comércio internacional desde 1998. E eu trago essa bagagem de alguém que gosta de fazer vendas, de alguém que entende o mercado. E quando eu cheguei e decidi trabalhar com sustentabilidade, eu percebia que muita gente tinha alto valor de contribuição para a sociedade, coisas incríveis para colocar no mercado, mas que não conseguiam, por alguma razão, viver disso. Então, a gente vai entrar agora num checklist, onde eu vou mostrar quais são os elementos que você precisa ter. Então, já pega papel e caneta. Se você está aqui pela primeira vez, muito prazer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fabiola Pesce. Meu trabalho aqui é fazer vocês venderem mais seus ecoprodutos todas as terças-feiras. O que você está vendo é uma das lives das terças-feiras. Quase todas as terças-feiras, eu venho aqui e faço uma live 19 horas e 19 minutos de graça para que você consiga ter o mesmo conteúdo que meus mentorados têm. Então, eu acho uma maneira inclusiva e social de fazer a rede Empreende Verde,
Porque as pessoas que querem ter meu conteúdo todo organizado, dentro de uma plataforma, todo checklist lá certinho, isso inclusive que eu vou te contar agora, esse checklist do que torna seu ecoproduto vendável, tá num Trello, deixa eu até virar aqui, pegar ele no computador e colocar para mostrar para vocês. Então, quem é meu aluno tem tudo isso organizadinho numa plataforma, bem bonitinho, vai lá, acessa, responde o checklist, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a maneira que eu tenho de tornar tudo isso essencial, aqui ó, checklist, que tá dentro do Trello, aí aqui tem os critérios, que é o que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, ó, número 1, número 2, vai descendo na listinha aqui, ó. Vamos ver, número 13, enfim. Isso daqui é só o checklist para sua marca sustentável ser altamente viciante, altamente vendável. E ela tá dentro de um Trello muito maior, ó. E traz aqui, ó, a fase 0, eco chato. Aí aqui, ó, são os 10 passos do sustente. Enfim, quem quer tudo isso aqui, tudo organizadinho, como tem os meus alunos, aí tem uma plataforma onde vai ter acesso a tudo isso. Ó, abrindo ali a imagem. Então, é isso que está dentro da plataforma. Mas a maneira que eu tenho de fazer isso ser bem democrático e chegar para todo mundo é fazendo essas lives nas terças-feiras. Então, vocês estão tendo o mesmo conteúdo que eu apresento para os meus mentorados. Mas algumas coisas eu venho aqui e solto. Essa live daí, o que acontece? Ela fica no ar só por 24 horas. Depois ela sai do ar e daí ela fica sendo exclusiva de quem é do meu time Empreende Verde, que são as pessoas mais próximas que pagam para ter meu acompanhamento. Então lá tem todas as aulas extras que eu dou por aqui para desenvolvimento de negócios sustentáveis. E o que a gente está vendo hoje é esse checklist, que vai fazer com que o seu produto seja altamente vendável. E daí, vou trazer algumas explicações antes da gente entrar nessa listinha. Primeira coisa, eu defendo uma linha de trabalho que torna o teu produto altamente vendável, porque você não tem uma tribo para chamar de sua. Existe a necessidade de você encontrar qual é o recorte de comportamento que o seu produto melhor atende, de todas as possíveis pessoas no mercado. E daí, quando você entende quem é esse recorte de comportamento, você começa a desenvolver para essas pessoas produtos, serviços que vão melhorar a vida dessas pessoas. Então, eu costumo dizer que você não tem só um negócio sustentável, você lidera uma tribo. Uma tribo de pessoas para as quais você cria soluções que vão levar ela, inclusive, de um ponto A para um ponto B. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do meu caso. Quem que eu lidero? Eu lidero uma tribo de negócios sustentáveis. Quais são as soluções que eu crio? Eu tenho o método Sustente, que te ajuda de 0 a 30 mil reais de faturamento. Eu tenho uma comunidade para você não ficar empreendendo sozinho, para você ter com quem falar, para você ter pessoas para validarem suas ideias. E essas coisas te levam, qual é o teu ponto A e qual é o teu ponto B? Te levam de um lugar onde você tem um ecoproduto incrível e maravilhoso, mas que vive encalhado na prateleira e você não sabe o que fazer para vender melhor, para um lugar aonde você passa a vender regularmente e daí você vai entendendo o que você está fazendo certo e você leva isso a 30 mil reais de faturamento por mês. Então, existe uma construção no momento que você vai tirar esse seu ecoproduto daquele lugar encalhado na prateleira para colocar ele numa exposição e ser altamente desejado. E esse é um conteúdo para quem já pensou em desistir, mesmo sabendo que tem uma oferta incrível e maravilhosa. Porque se você já pensou em desistir, você vai entender que é uma lógica tão clara, tão fácil de ser aplicada, que no momento que você começar a colocá-la em prática, você vê resultados. Não é à toa que meus alunos têm 8 mil reais de faturamento no primeiro mês a mais, que dobram de faturamento de um mês para o outro. Uma das meninas lá, na primeira ação de venda que ela fez, ela encheu a agenda dela por 3 meses com um script específico. Por que isso acontece? Porque existe uma lógica, né? Então você hoje não sabe como vender seu produto e você vai sair desse lugar você tendo clareza do que fazer para escalar as vendas. E daí eu até sei que muitas pessoas se esforçam muito para vender. E daí não é que vocês não vendam, que vocês não façam ofertas. Por isso que eu também defendo que existe um jeito certo e um jeito errado de vender seu ecoproduto.
Para resolver isso, inclusive, eu gravei um curso, são 7 aulas, onde você entende o que você está fazendo de errado, o que está boicotando o seu eco-negócio e o que você precisa corrigir. Então, essa live que você está vendo nessa terça-feira aqui trouxe muitos outros conteúdos, os 4 pilares do seu eco-negócio próspero, auto-boicotes do eco-empreendedor, como deixar de ser o eco-chato e passar a ser o super-herói da sustentabilidade, como despertar o desejo de quem compra o seu ecoproduto. Então, se você está naquele time da galera muito sem grana, coloca o despertador. Terça-feira, você tem um compromisso com o seu negócio, assistindo a live aqui de graça comigo, tendo acesso a mim, tendo acesso à rede Empreende Vendo, podendo fazer as suas perguntas. Então, se você está aqui pela primeira vez, vou dar as recomendações que eu dou para os meus alunos também. Primeiro, vai na livraria, compra um caderno novo. Esse caderno você vai dar o nome de Caderno de Aloha, porque nesse caderno você vai construir uma eco-iniciativa que vai se transformar num ótimo negócio e isso vai te levar para o mundo de Aloha. O que é o mundo de Aloha? É um lugar onde você consegue faturar tanto com os seus ecoprodutos, com as suas eco-ofertas, que você pode ter uma semana sabática a cada 7 semanas. Esse é o lugar que eu quero te levar, porque quem compra de mim, quem é o dono de negócio sustentável, não quer só aumentar a venda e ser aquele cara milionário, cheio da grana, estressado, trabalhando. Ele é um cara que quer qualidade de vida. Então, eu te ajudo a construir desta maneira aqui. Aqui, ó, a Márcia Monteiro Coelho dando boa noite para Feltro para presente. Acho que vocês se conhecem. Tô adorando isso. Então, vamos lá, gente. Então, por que você precisa tornar o seu produto ter uma versão ou recriar ele numa versão altamente vendável? Só deixa eu colocar aqui o nome da live. Checklist dos elementos que tornam seu produto altamente vendável. Enviar. Vou fixar. Ah, a Márcia dizendo sim, somos amigas. Que legal! Muito legal, muito obrigada por convidar ela, tá? Então tá. Então, por que você precisa recriar seus produtos numa versão altamente vendável? Porque claramente, se você tá aqui, você deve ter percebido que não basta ter um ecoproduto incrível e maravilhoso. Isso não é fórmula de sucesso. Ao contrário, eu costumo inclusive dizer que isso é uma forma de frustração, porque você acha que o fato de você ter um ecoproduto altamente incrível, sustentável, benéfico para as pessoas, vai fazer com que elas, sei lá, ativem um dever cívico e comprem de você. E quando você chega no mercado, você percebe que não é assim que as coisas acontecem. Então, você precisa entender quais são os elementos que você vai incorporar no seu produto para que você consiga fazer vendas regulares, tornando essa a sua eco-iniciativa, a sua principal fonte de receita. Então, vamos lá para o elemento número 1 do checklist, que vai tornar seu ecoproduto altamente vendável. Pegou papel e caneta? Pegou o caderno de Aloha? Quem é meu aluno que tem o caderno de Aloha, coloca isso numa divisão lá de concepção do seu produto, do seu negócio. Então, na parte de concepção, cria a abazinha concepção do negócio e vamos lá. Primeira coisa que você vai colocar ali. Eu preciso definir um cliente-alvo. E isso não é segredo para ninguém, porque praticamente todos os cursos de vendas que você encontrar no mercado vão te falar para ter um persona. Só que quem é meu aluno sabe que eu já também não começo definindo um persona da maneira como as pessoas definem por aí. Ai, se chama Ana, tem 40, 50 anos. Não, o que me importa nessa pessoa é qual é o recorte de comportamento dessa pessoa. Qual é a parcela do mercado que o meu produto, que a minha oferta vai definir que quer atender. Então, qual é o recorde de comportamento que eu escolhi para fazer o meu curso de vendas? São donos de negócios sustentáveis que estão indo de 0 a 30 mil reais de faturamento, ou seja, são pessoas pequenas, normalmente são artesãs, pessoas que trabalham sozinhas, consultores, professores, são pessoas que costumam trabalhar sozinhas.
produtor de ecojoia, tem uma menina que entra na casa dos artesãos, tem a galera que faz saboaria. E daí, o que eu faço? Eu ajudo essas pessoas a aumentarem seu volume de vendas. Então, eu fui ali, eu comecei a entender a realidade dessas pessoas, então eu criei um curso que faz com que você gaste menos energia e tenha mais resultados. Então, quando eu defini um cliente-alvo, eu comecei a entender os problemas das pessoas, o recorde de comportamento, o que elas precisavam e comecei a atender. Como que você aplica isso da mesma maneira? Vamos pegar o exemplo da saboaria, tá? Eu tenho mais de uma aluna. Então, uma das minhas alunas, ela mora numa cidade turística. E ela decidiu começar a fazer todos os sabonetes dela no formato de conchinhas para atender o souvenir das cidades dela. E com isso, ela teve um escoamento muito maior, com muito menos esforço. E depois que essas pessoas compravam o sabonete dela, que era incrível, maravilhoso, todo natural, com uma rastreabilidade incrível, porque como eu ensino no curso, ela trabalhava a recompra porque a galera estava encantada. Mas eu tenho uma outra aluna aqui de Porto Alegre, inclusive, que ela é cabeleireira e ela também faz produtos naturais. E quando ela decidiu focar num nicho para trabalhar, ela decidiu que ela queria pegar o público GLS. E daí os sabonetes dela tem afrodisíaco, tem elementos picantes, tem elemento que esquenta a pele, tem elemento que esfria a pele, tem sabor. Então, ambas trabalham com produtos naturais artesanais. Mas quando elas definiram um recorte de comportamento que elas achavam que tinha um grande valor de contribuição e que tinham facilidade de encontrar essas pessoas, elas encontraram uma maneira de escoar o produto dela com regularidade e com isso vender pelo preço cheio, sendo mais desejado. Não é comum você ter sabonetes afrodisíacos. Não é comum você ter sabonetes picantes. Então, é uma parcela de mercado que você entende que você pode atender. Então, vou dar o exemplo da fisioterapeuta, tá? A fisioterapeuta chegou para mim e disse, Fabíola, tô numa cidade pequena, recém, cheguei na cidade, não conheço ninguém, mas tenho muita habilidade para trabalhar com idosos, tenho paciência, sei o jeitinho, eu aplico neles acupuntura, como é que era? Pilates e fisioterapia. E isso faz com que eles tenham mais mobilidade, e ela foi me contando. E daí, depois de a gente terminar essa sessão, onde eu fiz um diagnóstico da eco-iniciativa dela, como uma professora de Pilates e uma fisioterapeuta formada, a gente definiu que a gente ia trabalhar com esse nicho de pessoas. E daí, o que ela decidiu? Que ela não vendia mais fisioterapia, Pilates e acupuntura. Ela vendia um programa de rejuvenescimento articular. Você percebe a diferença de como que é a mesma oferta e ela se investigando e entendeu que o alto valor de contribuição dela estava nos idosos e a partir daí ela desenhou o produto dela com um nome, com uma oferta que faz com que ele seja altamente vendável. Então, ela já não está mais oferecendo fisioterapia e pilates, ela está oferecendo um programa de rejuvenescimento articular. É isso que você vai fazer quando você atender o primeiro critério, que é definir um cliente-alvo com um recorte de comportamento. Isso vai te permitir ter uma comunicação intencional, criar rituais com o seu cliente, criar uma nuvem de palavras. Por exemplo, eu aqui, quando eu estou falando com donos de negócios sustentáveis, eu posso falar sobre procrastinação, eu posso falar sobre Instagram, eu posso falar sobre o como comunicar, scripts de venda. Eu tenho uma nuvem de temas que interessam para esse cara, que vai fazer com que ele continue no meu Instagram, chegando até o momento que eu vendo para ele, que eu digo, existe uma oferta, quer me acompanhar? Você quer aumentar a sua venda nos próximos 15 dias? Vem que eu tô com um programa aberto, eu vou te acompanhar, por 90 dias você vai ter a minha cabeça pensando no seu negócio. Ofertinha de janeiro. E daí eu chego ali e faço essa oferta para ele. Mas até lá eu estou mostrando planejamento estratégico, eu estou mostrando embalagens sustentáveis, eu estou mostrando que existe uma rede de negócios sustentáveis se formando, eu vou trazendo vários elementos que fazem essa pessoa estar concentrada na minha narrativa.
Então, se eu definir o cliente-alvo, eu tenho essa comunicação intencional, eu tenho ritual com o cliente, eu tenho nuvem de palavras, eu consigo atender mais facilmente os desejos e descobrir as dores dessas pessoas. Porque vamos supor que eu decido, sei lá, fazer crochê para patinadoras, ok? Se essas patinadoras têm 14 anos, ou se essas patinadoras têm 70 anos, o crochê que eu vou fazer é diferente. A entrega, as cores, os elementos são diferentes. Então, você precisa entender o seu público-alvo. E daí, o que mais você tem como vantagem escolhendo o seu público-alvo? Você pode listar mais coisas que você pode estar colocando nessa oferta. Ah, por exemplo, eu já criei um planner no ano passado, e estou agora criando as agendas, eu estou toda pensando nesses artefatos de escritório que facilitam a vida do meu cliente. Inclusive, estou aqui, ó, com um playbook todo esboçado para colocar o meu método num livro. Que daí, quando ela compra meu curso, ela vai lá, pega isso aqui, preenche tudo sobre o negócio dela e quando ela precisa, ela vem aqui e consulta qual é meu cliente-alvo, qual era a dor dele, como é que eu queria trabalhar. Vai estar tudo num playbook. Então, eu estou pensando em coisas, não são só coisas que eu posso vender, são coisas que facilitam a vida do meu cliente. Isso torna a tua vida mais fácil. Você sabe onde encontrar informação, você sabe como você trabalhou a informação. Tudo isso acontece quando você tem um método, quando você sabe o que você quer vender, para quem que você quer vender. E daí, quando você sabe o seu cliente-alvo, o último benefício que eu vou te dar só nesse primeiro elemento é que você também pode criar detalhes, ofertas, serviços, coisas complementares que atendem este público específico. Vou pegar aqui o exemplo da Rose, que chegou aqui na live, que vende as biojoias. Se ela estiver lidando com uma mulher mais madura, segura de si, o tamanho da joia, a cor dessa joia, vai ser muito diferente do que se ela decidir fazer biojoias de cerâmica para adolescentes de 15 a 25, para pessoas de 15 a 25 anos, por exemplo. É muito diferente esse elemento. Então, ter a clareza do seu cliente-alvo é o primeiro ponto de um checklist que vai tornar seu produto altamente vendável em 2026. Anotado? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha. Vamos para o segundo elemento. E aqui vou até fazer um apêndice, né, que eu vi aqui nas minhas anotações, que diz assim, você pode vender. Muitos de vocês me dizem, mas meu produto é incrível, ele é maravilhoso, eu posso fazer horta para qualquer pessoa, eu posso vender para qualquer um. Eu sei que você pode vender para qualquer um. Mas, se você se concentrar em decidir qual desses grupos mais se beneficia, tem grana para pagar, existem critérios para você definir teu cliente-alvo dentro do método Sustente. Então tem perguntas do tipo assim, essa pessoa existe em grande volume na sociedade? Que nem eu dei o exemplo ali da pessoa que faz crochê. Se ela faz crochê para patinadoras, ok, ela já definiu um grupo. Tem bastante gente patinadora na cidade dela? Se tem, como se é na minha cidade, ela pode viver disso. Tem muito mais adolescentes ou muito mais idosas? Tem, sei lá, mais adolescentes. Mas e essas adolescentes podem pagar? Ou é melhor você focar nas idosas, que pode ser uma coisa toda diferentona? Você tem que pensar nisso no momento que você começa a criar um elemento que você quer vender. Quando você não tiver essa clareza, você vai gastar muita energia, vai tentar vender e não vai vender para ninguém, porque você está tentando vender para todo mundo. Pode parecer um paradoxo, mas eu juro de pé juntinho que esse é um dos fatores mais importantes para que você consiga vender em alto volume, com alta escala, com regularidade. Segunda coisa do checklist que torna seu ecoproduto altamente vendável. É exatamente o que eu falei lá no finalzinho da vantagem de você escolher um cliente-alvo, que é a primeira parte. Que é, então coloca ali, número 2, criar detalhes, acessórios, complementos que te destacam no seu nicho e que agradam o seu público. Então, vou pegar o exemplo da menina lá do brechó da melancia. Brechó é tudo igual por aí, não é? Ok, mas ela definiu que o brechó dela ia ser um brechó de melancia. Então, ela tem saia de melancia, meia de melancia, calcinha de melancia, bolsa de melancia, tudo de melancia. Então,
Se eu entendo o que me destaca no meu nicho e coloco isso de uma maneira que agrade o meu público, o que mais as pessoas que compram no meu brechó querem? Elas querem mais bolsa, elas querem mais meia, elas querem mais... Qual é o elemento de melancia que mais faz a galera pirar? Eu preciso saber isso. E é isso que vai me fazer vender com regularidade, com volume, pelo preço cheio, e vai fazer as pessoas ficarem fissuradas. Se eu tenho, enquanto as pessoas não estão nem aí com o que está acontecendo com a maioria dos brechós, se eu tenho um brechó só de melancia, as pessoas ficam olhando o que ela vai aparecer agora, o que vai aparecer, agora é uma mala, agora é uma meia calça. Eu tô falando, inclusive, da melancia, porque eu plantei um pé de melancia na minha casa, aqui em Porto Alegre. Vai dar melancia no meio do pátio em Porto Alegre. Então vamos lá, terceiro elemento do seu checklist para tornar seu ecoproduto altamente vendável em 2026. É ser consistente na comunicação com esse grupo, com essa tribo que você escolheu para chamar de sua. Então eu defini que eu vou falar com donos de negócios sustentáveis. O que eu vou falar para essas pessoas? Eu trago dados de mercado, eu trago quais são os produtos mais vendidos, eu mostro quais são os 10 econegócios com tendências lixo zero que você pode abrir com 0 dinheiros. Eu trago várias informações que fazem com que essa tribo que eu escolhi para chamar de minha esteja conectada comigo, esteja acompanhando o meu conteúdo, esteja atenta, esteja olhando, esteja interessada, me sinta como uma pessoa relevante, queira ver qual é a minha próxima oferta. Que inclusive se preparem, tem um planejamento estratégico que não fica guardado na gaveta chegando aí. Então, eu sou consistente em entender o seu momento de vida, como que eu posso te ajudar e criar uma oferta para isso. Tanto que assim, quem é da minha mentoria já pode ficar sabendo que eu abro minhas estratégias mais para quem é do time Empreende Verde no meu Close Friends, né? Mas quem é da minha mentoria já pode saber que o que eu tô criando de calendário de vendas para 2026 é um teste para ser meu calendário de vendas eterno para 2027, 2028, 2029. É claro que vai ter ajustes, provavelmente vai ter ajustes, mas eu estou colocando como se fosse um mínimo produto viável. E daí estou entendendo os calendários, então qual é a primeira oferta de 2026? Uma oferta onde você vai fazer um planejamento estratégico, onde você vai entender a estratégia do seu negócio para chegar nos resultados que você quer. Então, é isso que você precisa fazer igualmente, ser consistente na comunicação com esse grupo, com esse tribo que você chamou, que você escolheu para chamar de sua. Quarto elemento para que seu produto seja altamente vendável em 2026. Estar em campo e atender a expectativa da sua tribo. Se você chega lá, no meio de todo mundo, vou pegar o exemplo também de novo da Rose ali, das biojoias. E daí você mostra todas as suas joias, as pessoas dizem, mas não tem um brinquinho mais pequenininho, mas não tem mais um brinquinho mais pequenininho. Ou o contrário, ou as pessoas dizem assim, você tem um conjuntinho de pulseira e colar. E você escuta aquilo, e você não reage àquilo, talvez você fique ultrapassada. Então, existe a necessidade de, quando você está entre os seus clientes, você ter essa escutativa. Por exemplo, como que eu soube que as pessoas queriam o meu acompanhamento, queriam a minha mentoria? Teve uma das ofertas que eu fiz do Sustente-se lá no comecinho, quando eu ainda estava chegando com o método Sustente-se no mercado, e daí, como bônus do primeiro comprador, eu decidi que a pessoa ia ter 3 meses o meu acompanhamento no WhatsApp. E daí as pessoas disputaram aquela vaga intensamente. Daí era um monte de gente perguntando, fui eu que comprei primeiro. E daí, quando eu percebi quanto elas queriam o meu acompanhamento, eu disse, pode ser que o meu acompanhamento seja uma coisa interessante para os meus alunos. E daí, quando eu lancei a comunidade, gente, olha a loucura. As pessoas me pagavam uma mensalidade por mês para me ter no WhatsApp. Não tinha nenhuma aula gravada, não tinha nada. Era só eu no WhatsApp respondendo as dúvidas. Hoje eu tenho uma plataforma de aulas, lá dentro dela tem módulos específicos com scripts, tem 10 estratégias de alta performance, isso só na comunidade, só no time Empreende Verde. Fora o extremo acesso que as meninas ainda têm a mim.
Porque como eu ainda tô crescendo lentamente, fui hackeada 2 vezes e tal, eu tenho tempo de atender um a um. Daqui a 10 anos os gurias vão dizer, não acredito que eu falava contigo no WhatsApp. E tá tudo bem. É a maneira de eu mostrar que o meu grande valor de contribuição é fato. As pessoas se desenvolvem quando têm acesso a mim, a minha comunidade, ao meu curso, aumentam seu volume de venda, e é isso. Então, eu estou em campo e atendendo a expectativa da minha tribo. E esse é o quarto elemento. Você também precisa estar em campo. A Cá Firmino, né? Que está vendendo lá o feltro para presente, que está focando agora nas pet shops. Quando começar a vender, quando tiver os primeiros pedidos, quando a gente cair naqueles cachorreiros que estão aos milhares por aí e que vão começar, o que essas pessoas vão pedir? Por exemplo, ela me contou que teve um cachorrinho, ela faz o teu pet, tu manda foto e ela faz o teu pet de feltro. E daí ela disse que morreu o pet de uma das clientes dela, que daí ela criou umas asinhas de anjo, assim, pra colocar no pet. E daí eu contei pro meu irmão, que é um cachorreiro sem igual. E daí ele achou aquilo encantador. Então, quais são os elementos que você vai começar a criar, né? A coleirinha com o nome do animal foi outra coisa que ela cresceu colocando no desenvolvimento desse produto. Então, quais são os elementos, as coisas que você vai colocar que vão tornar o seu ecoproduto mais ainda desejado? Então, você tem que estar em campo e entender a expectativa da tua tribo. Quinto elemento do seu checklist para ter um ecoproduto altamente vendável é criar ofertas com data de validade e bônus que façam as pessoas pularem da cadeira querendo comprar naquele momento. Não adianta, se você está vendendo seu feltro para presente, suas biojoias, ou eu vendendo método Sustains, e todo dia eu venho aqui e faço uma oferta, todo dia eu venho aqui e faço uma oferta, as pessoas, pode acontecer venda. Existe uma técnica de venda perpétua, que eu inclusive estou ativando, então muito em breve falarei mais sobre ela, mas não gera nenhuma escassez. Então, se eu crio uma coleção de verão e eu dou um brinquinho, ou que nem eu vi que a Rose, né, que ela me mandou a arvorezinha de Natal. Se eu dou um mimo junto com uma oferta que tem data para iniciar e para acabar, aquilo ativa no cérebro do seu cliente a necessidade de comprar naquele exato momento. Eu, por exemplo, estou reabrindo a campanha onde eu seleciono 10 econegócios para serem cases de sucesso. 10 econegócios para terem meu acompanhamento ainda em janeiro. E daí, junto com isso, eu estou desenvolvendo para as minhas alunas um momento do planejamento estratégico que não fica guardado na gaveta. Então, eu estou pensando em ofertas que têm data de validade. Ela vai acontecer numa determinada... Pode comprar gravado depois? Pode. Mas as pessoas que estão ao vivo, elas têm 90 dias do meu acompanhamento. É muito comum eu dar, porque eu dou 90 dias de garantia, né? Então, eu prefiro que a pessoa tenha acesso a mim e possa tirar suas dúvidas. Então, eu dou 90 dias de acesso a mim depois que eu vendo algum produto para que elas possam fazer aquilo plenamente. Então, eu estou para um grupo organizando planejamento estratégico, para o outro eu estou oferecendo uma oferta, fazendo uma oferta com o meu acompanhamento. Então, tudo isso tem data de validade, tem quantidade de cadeiras e eu tenho um impulso que vai fazer com que a pessoa tire o cartão do bolso e compre naquele exato momento. Passou aquela oferta, aí eu vou estar ensinando como fazer script de vendas para Páscoa. Ou eu vou estar criando a maneira de organizar suas finanças, que eu vejo que minhas meninas estão precisando. Então, eu tenho janelas de atendimento. Tanto que nem estou dando os spoilers, porque para o ano de 2026 eu criei um calendário de ofertas, que é o esboço do meu calendário de ofertas para 2027, 2028, 2029. Então, existe uma lógica que eu vou terminar 2026 já sabendo o meu calendário de 2027. É isso que eu espero nesse ano. Tá nas minhas metas 2026. Então, e aí o que eu vou testar esse ano? Eu acho que, como é que começa uma estratégia de venda? Vamos lá de novo? Começa com uma hipótese na sua cabeça. Então, eu acho que
donos de negócios sustentáveis têm interesse de fazer um planejamento estratégico no início do ano. Ok, isso sou eu com a minha cabeça validando. Aí eu pensei, eu acho que eu posso criar uma oferta, um produto, né, que faz com que elas criem os seus planejamentos estratégicos de uma maneira genial, com que ele seja um guia, um acompanhamento, uma maneira que elas vão consultar para saber o que fazer para poder realmente venderem mais. E esse é um planejamento estratégico que eu só conheço, eu que faço dessa maneira. Então, acho que eu vou fazer um curso para elas oferecendo isso. Ok, estou validando isso de novo com a minha cabeça. Conversei com algumas pessoas, vi que elas me disseram que precisavam. Como é que eu vou saber se isso deu certo ou não? Quando eu abrir as inscrições, tiver um link de inscrição, mandar para minha rede, se as pessoas se inscreverem, tirarem o cartão do bolso e me pagarem, é porque sim, foi uma boa ideia, eu posso validar isso como um produto que eu posso oferecer de novo ano que vem. Se as pessoas não comprarem essa oferta, aí vai dizer, talvez eu achei que elas precisavam de um planejamento estratégico, mas elas estão querendo só um script de venda, daí eu vou criar um curso de script de venda, que talvez seja só isso que elas estejam precisando. Então, eu vou acompanhar o mercado e eu vou validando meus produtos, e é isso que eu quero fazer nesse ano, validar todo um calendário de 2027. E recomendo que você faça isso também. Sexto ponto do seu checklist que torna seu produto altamente vendável ainda em 2026 é ser original. Não adianta eu ter um brechó que é igual aos outros. Não adianta eu ter um curso de venda que é igual aos outros. Não adianta eu ter ofertas exatamente iguais às das outras fisioterapeutas. Eu preciso entender qual é o meu alto valor de contribuição na sociedade e, a partir daí, fazer uma oferta com todo o tesão que eu posso para contribuir, para melhorar a vida de um grupo de pessoas que existe, a sua tribo. Aquelas pessoas que você vai liderar, aquelas pessoas que olham para você como um referencial para entender esse mercado, para entender esse nicho, para entender essa tendência, para entender o que está acontecendo na sabotaria, nas biojoias. E eu preciso ser original, entender o que eu, pessoa, ou como as minhas sócias, a minha sociedade, as minhas pessoas que estão agrupadas nessa iniciativa vão contribuir de uma maneira intensa para essa tribo que eu escolhi para chamar de minha. Então, no começo, por exemplo, eu oferecia cursos lixo zero. Eu sou especialista em logística reversa. Eu ajudo as pessoas a eliminarem plástico no mundo, que entrou na minha mata fortíssimo em 2026. Então, isso chegou porque eu percebi que na hora da embalagem a minha rede se atrapalha para colocar aquelas fitas crepes, e eu vou resolver isso para eles e para todo mundo. Na rede Empreende Verde, nós vamos eliminar o plástico da produção até a expedição. Então, mesmo que para isso eu precise estudar, vou fazer muito para desenvolver isso e ser um lugar plastic free, que é uma das coisas que eu ensinava antes, que eu já sei como fazer, que eu sei prospectar um fornecedor, como substituir, se nós vamos usar barbante, se nós vamos usar goma arábica, eu não sei. Eu estou estudando e vou dar essa solução para as minhas alunas nunca terem nada, nem as fitas do correio, nem o saquinho de plástico do correio nas embalagens dos seus produtos, para a gente ser absolutamente purista dentro disso. E isso ser um ato de sustentabilidade que transparece nos pequenos cuidados do que a gente está fazendo. Aqui é a Feltro pra gente. Juro que estou eliminando plástico. Pode me chamar, cá. Vou te ajudar de cabo a rabo. Tu pode tirar uma foto de cada plástico que você usa em cada parte do seu processo, vai me explicar e a gente vai substituir isso juntas. Não vou cobrar nada para fazer isso. Porque essa é uma bandeira que a minha rede vai levar, assim, ó, sem sombra de dúvida. Então, eu estou sendo original, eu estou pegando meu lado lixo zero, juntando isso com embalagens, com maneira de vender, com rastreabilidade, porque ninguém fala de rastreabilidade, e como eu trabalho com logística reversa há muito tempo, eu sou especialista nisso, então vocês têm uma aula explicando como fazer a rastreabilidade do seu produto, porque se a gente não fala que ele é sustentável no começo, aonde que a gente coloca isso na nossa produção? Na rastreabilidade. E daí quando o teu cliente que é sustentável vai lá e vê
Que nem eu falei pra Rose das Biojoias. Eu disse, Rose, faltou para mim descrever a tua peça, dizer que ela é de cerâmica, todo esse cuidado que você tem. Ali a gente vai criar juntas. Para quando eu ler aquilo, eu ficar, meu Deus, que impressionante. Então, para a gente fidelizar através do que antes a gente achava que era um atributo de vendas. Então, existem, aqui ó, a Márcia Monteiro Coelho falando, embalagens biodegradáveis, é cabível usar? Sim, meu amor. Inclusive, as minhas alunas da saboaria costumam usar o papel celofane, que é biodegradável, no lugar do plástico. Pode usar sim. Eu não sei qual é o teu produto, né? Se a gente estiver falando de comida, a gente tem que pensar alguns elementos, mas existem as bioembalagens já aqui na rede. Então eu não sei qual é o seu produto. Pode me perguntar que eu te ajudo também a pensar. Pode me chamar, Marcinha. Se tu quiser tratar alguma embalagem específica, pode me chamar. Então vamos seguir aqui no checklist. Então aí nós tivemos já os 6 elementos, são 6 elementos que tornam o seu ecoproduto totalmente vendável. Então vou passar a listinha aqui com vocês. Aqui ó, primeiro, definir o seu cliente-alvo. Segundo, criar detalhes, acessórios, complementos que te destacam no seu nicho e agradam o seu público. Elemento número 3, ser consistente na comunicação com este grupo, com essa tribo que você escolheu para chamar de sua. Elemento número 4, estar em campo, entendendo a expectativa da sua tribo e a expectativa dela nos produtos. Elemento número 5, criar ofertas com data de validade e bônus que façam a pessoa pular da cadeira querendo comprar. Elemento número 6, ser original. Ter um produto que tenha um alto valor de contribuição, mirando na vontade, na modinha, no desejo momentâneo da sua tribo e atendendo essas expectativas. A Márcia aqui dizendo, enxoval de bebê. Linda, no teu caso, tu pode usar aqueles papéis manteiga, colocar um sprayzinho, caixinha de papelão, pode forrar, mesmo que seja uma caixinha de sapato forradinha com papel pardo, dá pra gente substituir com elegância, facilmente, as embalagens que você tá usando ali, nos enxovais de bebê. E daí, meus amores, agora que eu apresentei os 6 elementos do checklist que tornam o seu ecoproduto vendável, eu quero lembrar, eu vou fazer 3 mini pitches aqui, quero lembrar que existe um curso que se chama O Jeito Certo e o Jeito Errado de Vender Seu Ecoproduto, que durante todo o mês de janeiro está sendo vendido por R$27. Se você quiser entender o que você está fazendo de errado e o que você precisa fazer de certo num curso que tem só 7 aulas, bem prático, escreve Jeito Certo no meu inbox, que eu te explico direitinho como é que ele funciona, te mostro ele por dentro, todos os elementos, te mostro o nome de cada aula para você entender o que você aprende lá, e se fizer sentido para você, você, como empresária inteligente, decide se R$27 é um valor válido para que você saia desse lugar obscuro onde você não sabe onde está errando. Segundo pitch, estão abertas as seleções. Estou selecionando 10 econegócios para que eu acompanhe agora em janeiro, para que sejam cases de sucesso da rede Empreende Verde e apareçam aqui várias vezes, assim como eu falei da Rose, da Feltro para Presente. Essas 2 pessoas entraram nesse programa. Então, elas estão num grupo de acompanhamento de pessoas que vão aparecer várias vezes na minha timeline. Se você quer ser um desses econegócios, escreve para mim, eu quero, no inbox, que eu vou te chamar e vou explicar bem direitinho como é que funciona. E a terceira coisa é se organiza, porque eu estou criando uma oficina de planejamento estratégico que vai acontecer ainda agora em janeiro, provavelmente dias 19 e 20 de janeiro, que eu vou apresentar nos próximos dias para vocês poderem fazer um planejamento que não fica guardado na gaveta. Vai ser muito mais legal para quem fizer ele ao vivo, porque daí vai poder tirar as dúvidas, mas pode acontecer de você só depois ter acesso a ele gravado, né? Se você quiser comprar depois. E por fim, se você tiver alguma pergunta para fazer sobre esse checklist que torna seu ecoproduto altamente vendável, ou caso você prefira
me mandar um print quando sair vendas que você começou a aplicar esses elementos. Eu vou gostar de saber. Sempre quero saber inbox como vocês estão se saindo com o que eu trago por aqui. E quero te dizer, né, que quero saber as sugestões de temas para as lives de vocês. Quero saber o que vocês querem saber. Existe uma maneira, né? Eu costumo ensinar meus alunos fisgarem o cliente em 3 perguntas. Esse é o tema da próxima live, da próxima terça-feira. Como funcionam as 3 perguntas que você tem que fazer antes de começar a falar com o seu cliente, para que isso aumente em 70% a 90% a sua chance de venda. Para quem já é meu aluno, pode procurar a aula do Inbox Lucrativo para entender essa lógica e saber como criar as suas 3 perguntas para aumentar seu volume de vendas. Então, coloca na agenda terça-feira que vem, e se você quiser colocar aqui em uma única palavra o que essa live de hoje representou para você, eu vou ficar muito feliz. Lembrando que essa live vai ficar no ar só por 24 horas, e depois dessas 24 horas ela sai do ar e fica exclusiva para quem é do meu time Empreende Verde. Então, se você quer recomeçar seu econegócio do jeito certo, vendendo muito, é aqui na rede Empreende Verde que você vai conseguir isso. Tô te esperando terça que vem, até a próxima. Um beijo. Deixa eu tirar uns prints aqui dos comentários de vocês. Aqui. Aqui já estou eliminando plástico. Vou gerar essa polêmica para mostrar as consultorias gratuitas de troca de embalagem de plástico. E é isso aí, meus amores. Até terça-feira que vem. Espero vocês. Um beijo. Tchau, tchau.